Homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo. Homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo, especialmente aos mais íntimos, aos familiares, aos pais, aos filhos. Então nos amamos reciprocamente, cada um regozijar-se pelo bem do outro e de todos. Ao viver no Senhor, um para todos e todos para um, a família se transforma no homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo, especialmente aos mais íntimos, aos familiares, aos pais, aos filhos. Então nos amamos reciprocamente, cada um regozijar-se pelo bem do outro e de todos. Ao viver no Senhor, um para todos e todos para um, a família se transforma num paraíso. E a caridade fraterna aviva muitíssimo o amor a Deus mesmo, e o amor para com nossos irmãos é como um veículo do amor de Deus. E o caminho da caridade fraterna resulta num caminho muito breve e seguro para alcançar a perfeição e chegar a ser santos. De tal modo se deveria viver a caridade fraterna que, ao ver nossa vida, se diga olhai como se amam entre si e como estão dispostos a morrer uns pelos outros. Tertuliano, ou como também se dizia dos primeiros cristãos, amam-se inclusive antes de se conhecerem. Minúcio Félix. Diz também São Luís Orione. A caridade fraterna é um tesouro preciosíssimo e temos que procurar, por todos os meios, conservá-lo e aumentá-lo. Vede que o amor próprio, em si mesmo inquieto, ciumento, tem mil susceptibilidades, altera a imaginação, turba a razão e é inimigo declarado da caridade fraterna. Estejamos alertas porque onde reina o amor próprio não pode viver a caridade. Freiemos a língua, sujeitemos a ira, suportemos tudo. Pensemos que jamais haveremos de possuir a caridade fraterna se não queremos tolerar uns os defeitos dos outros. Todos nós temos nossos defeitos e pecados. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jó 8,7. E demo-nos as mãos e caminhemos juntos para a pátria celestial. Edifiquemo-nos com o recíproco bom exemplo. Não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. 1 ou 3,18. Amemos, pois, em Deus e por Deus o nosso próximo com 176. Padre Miguel Ângelo Fuentes, IV. Sempre deve arder em nossos peitos esse espírito de amor verdadeiro que faz se derramar e se desgastar pelo bem dos demais, que faz pedir como São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz onde houver ódio, que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união onde houver dúvida, que eu leve a fé onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz, ó Mestre. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois do que se recebe perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. 3. A família que vive a caridade. Podemos adaptar a família ao que escrevia Dom Orione da vida religiosa: quando em uma família reina o amor de Deus, então há também o amor aos irmãos e o amor ao próximo. Quando o amor de Deus arde nos corações, todos os afetos humanos se purificam e se subjugam todas as coisas deste mundo. Não existe nada que seja mais amável ao coração de Jesus Cristo do que homem e mulher os criou. P9. H. É amante da justiça. A caridade não se alegra com a injustiça. Seu F 13,6, porque supõe a justiça como base de seus atos. A caridade se entristece com os pecados alheios, ainda que sejam cometidos por seus inimigos e perseguidores. Dói o mal, seja quem o fizer, sabendo que quem faz o mal prejudica primeiro a si mesmo. E ama a verdade. A caridade se rejubila com a verdade. Seu F 13,6. A caridade não só está intimamente conectada à verdade, como, também, se compras na verdade, porque sabe que toda verdade procede do Espírito Santo, por isto, é resistente à dubiedade, à falsidade e ao erro. J.
é tolerante e paciente. A caridade tudo desculpa um seu R 13,7, porque, por amor, trata de desculpar e dissimular os defeitos do próximo antes que difamá-lo ou caluniá-lo, porque tudo suporta e, sim, sabe perdoar de coração, sabe esquecer as injúrias recebidas, capizar as feridas e sabe tratar o culpável com a mesma cordialidade de antes ele ter cometido seu delito. A caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta um seu ar 13,7, porque quem está penetrado de caridade fraterna admite ou acredita sem dificuldade nas palavras do próximo, sem que esta facilidade em crer no próximo seja incompatível com a prudência mais exigente, espera, também, as melhores coisas do próximo, e, embora no momento veja agir mal, não se desespera com sua emenda e salvação. 174. Homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo. Homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo, especialmente aos mais íntimos, aos familiares, aos pais, aos filhos. Então nos amamos reciprocamente, cada um regozijar-se pelo bem do outro e de todos. Ao viver no Senhor, um para todos e todos para um, a família se transforma no homem e mulher os criou. E fazer o bem ao próximo, especialmente aos mais íntimos, aos familiares, aos pais, aos filhos. Então nos amamos reciprocamente, cada um regozijar-se pelo bem do outro e de todos. Ao viver no Senhor, um para todos e todos para um, a família se transforma num paraíso. E a caridade fraterna aviva muitíssimo o amor a Deus mesmo, e o amor para com nossos irmãos é como um veículo do amor de Deus. E o caminho da caridade fraterna resulta num caminho muito breve e seguro para alcançar a perfeição e chegar a ser santos. De tal modo se deveria viver a caridade fraterna que, ao ver nossa vida, se diga olhai como se amam entre si e como estão dispostos a morrer uns pelos outros. Tertuliano, ou como também se dizia dos primeiros cristãos, amam-se inclusive antes de se conhecerem. Minúcio Félix. Diz também São Luís Orione. A caridade fraterna é um tesouro preciosíssimo e temos que procurar, por todos os meios, conservá-lo e aumentá-lo. Vede que o amor próprio, em si mesmo inquieto, ciumento, tem mil susceptibilidades, altera a imaginação, turba a razão e é inimigo declarado da caridade fraterna. Estejamos alertas porque onde reina o amor próprio não pode viver a caridade. Freiemos a língua, sujeitemos a ira, suportemos tudo. Pensemos que jamais haveremos de possuir a caridade fraterna se não queremos tolerar uns os defeitos dos outros. Todos nós temos nossos defeitos e pecados. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jó 8,7. E demo-nos as mãos e caminhemos juntos para a pátria celestial. Edifiquemo-nos com o recíproco bom exemplo. Não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. 1 ou 3,18. Amemos, pois, em Deus e por Deus o nosso próximo com 176. Padre Miguel Ângelo Fuentes, IV. Sempre deve arder em nossos peitos esse espírito de amor verdadeiro que faz se derramar e se desgastar pelo bem dos demais, que faz pedir como São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz onde houver ódio, que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união onde houver dúvida, que eu leve a fé onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz, ó Mestre. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois do que se recebe é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. 3. A família que vive a caridade. Podemos adaptar a família ao que escrevia Dom Orione da vida religiosa. Quando em uma família reina o amor de Deus, então há também o amor aos irmãos e o amor ao próximo. Quando o amor de Deus arde nos corações, todos os afetos humanos se purificam e se subjugam todas as coisas deste mundo. Não existe nada que seja mais amável ao coração de Jesus Cristo do que
Homem e mulher os criou. P 9. H é amante da justiça. A caridade não se alegra com a injustiça, seu UV 13,6, porque supõe a justiça como base de seus atos. A caridade se entristece com os pecados alheios, ainda que sejam cometidos por seus inimigos e perseguidores. Doe o mal, seja quem o fizer, sabendo que quem faz o mal prejudica primeiro a si mesmo. E ama a verdade. A caridade se rejubila com a verdade, seu F 13,6. A caridade não só está intimamente conectada à verdade, como, também, se compras na verdade, porque sabe que toda verdade procede do Espírito Santo, por isto, é resistente à dubiedade, à falsidade e ao erro. J. É tolerante e paciente. A caridade tudo desculpa seu R 13,7, porque, por amor, trata de desculpar e dissimular os defeitos do próximo antes que difamá-lo ou caluniá-lo, porque tudo suporta e, sim, sabe perdoar de coração, sabe esquecer as injúrias recebidas, cauterizar as feridas e sabe tratar o culpável com a mesma cordialidade de antes ele ter cometido seu delito. A caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta seu ar 13,7, porque quem está penetrado de caridade fraterna admite ou acredita sem dificuldade nas palavras do próximo, sem que esta facilidade em crer no próximo seja incompatível com a prudência mais exigente, espera, também, as melhores coisas do próximo, e, embora no momento veja agir mal, não se desespera com sua emenda e salvação. 174.